Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A minha entrevista hoje é com o professor, doutor, historiador e vice-reitor do Centro Universitário SESMAC, Douglas Aprato Tenório. Professor Douglas, que é um sobrevivente da Covid-19 e que, mesmo convivendo com sequelas graves, não parou de produzir. E é esse um dos motivos de ele estar aqui hoje conosco para falar, entre outros assuntos, de 4 lançamentos literários. Professor Douglas, olhe, seja bem-vindo ao programa novamente. O senhor, eu gostaria de saber, inicialmente, como é sobreviver à Covid, voltar ao trabalho, às atividades culturais, mesmo tratando ainda das comorbidades deixadas pela doença. É um prazer tê-la aqui. Bom, veja, a vida é feita de alegrias e de tristezas, né? De luta, né? Por exemplo, agora eu tenho uma enorme alegria de estar aqui, de ver você, Gorete, né? Amiga, porque a amizade está lá, descrito pelo Sêneca, que eu adoro, né? O que é amizade. Então, a amizade de você e de Pedro faz muito bem a mim. Estar aqui me faz É muito bem. recíproco, professor. Você sabe disso. Então, eu estou aqui de volta. Eu tive Covid, você sabe, né? Todos sabem, tive à beira da morte, à beira de ir, mas mistura de Caeté com italiano lá do sul não dá coisa boa, né? Então, a morte foi espantada. E eu lembro sempre de uma poesia de Gonçalves Dias que minha mãe me pedia para recitar e recitava para mim, que é: a vida é luta, ao fraco abate, ao forte sempre leva. Então a gente tem que viver, e viver é muito bom, né? A vida é uma coisa fantástica, né? A vida, né? E aí você ver o céu, ver o mar, né? Você sentir que está palpitando, é muito bom. Então, eu sempre lutei pela minha vida. Agora, já tive, disse a você, eu tive um câncer, 10 anos, venci o câncer, 10 anos, um câncer de peritônio. Mas na Covid o que chamou a atenção Mas o foi o pior fato foi do senhor ter atingido foi 85% a Covid no foi pulmão. pior do que o câncer, né? O câncer eu estou curado, eu tenho 10 anos, não tive mais nada. Nenhuma Mas recidiva. a COVID, ela me deixou sequelas, né? Eu consegui sobreviver e eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a minha mulher, Cláudia, que ela me levou, esteve comigo sempre e eu Sempre uma consegui companheira, né? sobreviver. Companheira muito querida. Então, eu voltei, mas a médica me avisou, a doutora Ludmila Já, que é minha médica hoje, que é uma figura notável, ela disse: olha, pode ter alguma sequela. E eu tive a sequela, que foi necrose de osso do fêmur, né? Então, fui fazer uma cirurgia, fiz a cirurgia, Há estava pouco tempo, perreado. não é, Eu professor? tenho 40 dias hoje, né? Ainda não estou 100%, ainda tem, ele disse que são no mínimo 4 meses de total restabelecimento. Doutor Jorge, que foi o cirurgião indicado pela doutora Ludmila, e aqui eu estou. Voltei imediatamente ao trabalho, já trabalhava lá da UTI, aqui, né? Eu sou Quer um dizer que na fanático pelo UTI trabalho. o senhor Eu já estava ainda já trabalhando, desenvolvia as suas avaliação, atividades. estava desenvolvendo minhas atividades, telefonando, não me deixa bater. E eu dou essa receita: se eu quer viver, a vida é muito boa, a vida é linda, a vida é um presente que a gente não imagina. Então você tem que estar reagindo às intempéries, né? Então já essa é a terceira intempérie. Os meus netos dizem agora, os netos de Cláudia, né, que eu sou tio, eles me chamam tio D, né? Porque eles são, eu não sou seu avô, mas a gente vai mudar, tio D, chama tio D, Tio né? é o Tio D, avô do avô do coração, coração. mas é avô do coração. Eles me dizem: tio D, você agora é um homem binônico. Eu sou muito danadinho, né? Você é um homem binônico, então eu vou correr para... Vai não, tio D, você mesmo com o binônico você não vai ganhar da gente. Ele: tá bom, vamos ver se em dezembro eu não caminho. Então, Mas é surpreendente a sua recuperação, a professor. recuperação está muito, a gente precisa exatamente ter essa força, querer, A vontade de viver. vontade de viver. E eu tenho vontade de viver. Quando for a hora, a gente dizia meu pai: você não fica para cimento. Mas enquanto eu puder, estarei vivendo, estou fazendo as coisas que estava, estou, né?
a culinária, você é uma chefe de cozinha maravilhosa, que eu já soube, né? Já estive na sua casa uma vez, já provei. Pedro é um felizardo, além de tudo que você é, né? Obrigada. Porque, aliás, é uma fico coisa... lisonjeada Eu fico uma das coisas que eu efetivamente... não saber cozinhar, mas eu tento de vez em quando. Aí é cada desastre danado, né? Mas cozinhar, eu diria que é uma atividade meio de alquimia, de a gente ousar. Exatamente. Os gostos é pesquisa, e sabores. é amor, é uma coisa fantástica. E eu gosto da boa cozinha. Italiano, sangue italiano, gosta de boa cozinha, né? Como sempre. Mas a vida é assim, é o teatro da vida, o teatro da vida é cheio de ciclo, de curva, as coisas. A gente não tem o controle da vida, ninguém tem o controle da vida. Professor, nos diga, o senhor se recuperando e produzindo ao mesmo tempo. Sim. Dentre essas produções na área literária, né? O senhor está lançando O Silêncio dos Esquecidos. O Silêncio dos Esquecidos. A vida intelectual nascente de uma província periférica. Sim. O que dizer sobre esse livro? Olha, esse livro é uma homenagem à intelectualidade de uma província periférica, de uma província pequena, né? Mas que sempre teve uma presença muito forte na história. Então, como foi que surgiu a intelectualidade em Alagoas? Que é rica, né? Nós temos uma cultura e uma intelectualidade muito rica, temos grandes nomes. Como se formou? Então, eu fui... Na verdade, esse foi um trabalho que, antes do Covid, eu estava fazendo sobre o memorial do meu pós-doutorado, né? Que é o Zé de Mello, Zé Mello, não é Zé de Mello Gomes, né? O meu amigo lá do Tribunal de Contas, foi meu secretário também de Educação. É um memorial, porque você faz um memorial, um trabalho. Eu entreguei ao Zé Mello, mas ele faleceu, eu nem inclusive defendi isso, porque ficou... mas eu mandei fazer o livro, né? O livro é um trabalho de pós-doutorado, que é exatamente sobre essa formação da intelectualidade alagoana, que é uma intelectualidade rica, é uma intelectualidade muito versátil, de presença de nomes fantásticos. E eu mostro que essa intelectualidade, ela nunca deu muita, vamos dizer assim, uma palavra comum, desculpe, não é uma palavra erudita, mas eu gosto de popular citar. E necessária. Não deu uma colher de chá para o índio e o negro, jamais, né? Ela nunca deixou esquecido, né? E aí, a formação dessa intelectualidade, que nasceu no Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, porque você não tinha universidade, você não tinha outras instituições, e foi foi ideia de Dom Pedro lá no Rio, Dom Pedro II, que era um intelectual, e dizia que a grande frustração dele era não ser professor, era uma pessoa que gostava da educação, criou exatamente e trouxe alguns estrangeiros que moravam aqui, né, participaram, e foi uma coisa muito interessante. Então foi feito aqui o de Alagoas, foi o segundo. O primeiro foi de Pernambuco, o primeiro do Rio, né? Na verdade, depois vem o de Pernambuco e depois o de Alagoas. E então a gente teve até hoje, né, uma pouca visão do índio e do negro, porque eles sempre foram oprimidos colocados oprimidos na sua condição. Nós tivemos o português, o colonizador português, a quem nós devemos também muita coisa, né, a cultura lagoana, mas nesse particular eles foram deixados, relegados ao segundo plano. O que dizer um capítulo do livro que trata o que é o país das Alagoas, sobre quais aspectos há essa abordagem? Eu gosto de chamar, eu tenho até um livro de história, né? A história do país dos alagoanos. Aliás, isso não é meu. Eu tomei emprestado, é bom já tomar emprestado, do meu queridíssimo e finado Ledo Ivo, que era uma pessoa que eu queria muito bem, e ele a mim, né? E então eu dizia que... A reciprocidade. Reciprocidade. Então, aí eu escrevi a história do país dos alagoanos. Então, eu mostro que, na verdade, Alagoas, apesar da sua pequenez territorial, e diria até também populacional, mas mais, né, ela tem uma presença muito, muito forte dentro da história do Brasil, né? Da República, do Império, né? Sinembu foi primeiro-ministro, foi quem trouxe as ferrovias, foi quem trouxe a imigração, foi quem trouxe melhoramentos para a agricultura, era doutor, né? Foi doutor, fez doutorado na Alemanha, casado com uma mulher também
muito inteligente. Então, nós temos, mas fora disso, temos Jorge de Lima. Eu acho que é até desnecessário a gente falar sobre isso, que todos sabem dessa grandeza intelectual de Alagoas, no país das Alagoas, um país pequeno como o nosso. Pois é, e nesse contexto também, não só da intelectualidade, mas também da política, né? O que dizer do protagonismo de Alagoas, da política brasileira, não só em Alagoas, mas na região, mas para o país. Você sempre foi um protagonismo muito forte, né? Muito forte de sempre, não só dos marechais, não só do até os nossos dias, né? Nossos dias. Você veja hoje quem dirige o país na Câmara é um alagoano, o Arthur Lira, e você tem uma oposição muito feroz a ele, muito grande também, o Renan, que é uma figura de relevo dentro da política alagoana. Tivemos o Fernando Collor, que foi também o terceiro presidente de Alagoas, né? Foi da redemocratização, e estivemos sempre na política também com isso. Zé Tomás Nonu, né? O Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, né? Alagoas tem uma presença muito forte, né? E aí estamos com essa constelação de nomes em todos os setores, na ciência também, Nise, né? Nise da Silveira, e Jorge de Lima, que foi também um médico muito famoso, foi também político e adorava a política, foi quem fundou, um dos fundadores da UDN. E então eu gosto sempre, amo minha terra. E às vezes as pessoas perguntam, Douglas, e até fora daqui, porque eu trabalhei em Pernambuco, fiz mestrado e doutorado em Pernambuco, né? E fui chamado para ficar lá, fico chamado a ficar no Rio, mas olha, eu não deixo minha terra por nada. Eu tive vantagem, o Armando queria que eu fosse, tinha para ser diretor de uma faculdade lá que ele dirigia, de arquitetura, aliás, de administração. Eu disse, não, Armando, sai da minha terra para nada, nunca, jamais, nunca tive vontade. E eu saí quando era dirigente estudantil, né? Fiquei um tempo lá na UBS, né? Fui dirigente da UBS, mas eu sempre doido para votar. E foi muito bom ter votado. Então, no seu lugar, né? Esse é meu lugar, essa é a minha terra, eu gosto da minha terra. Já basta ter saído lá da minha São Miguel, mas adotei Maceió, que é a minha segunda terra, né? E hoje até a primeira, eu tenho muito mais tempo em Maceió do que São Miguel. Fico lá, traz a infância e as origens. Pois é. Professor Douglas, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e logo mais, em 1 minuto, a gente volta a essa discussão desse lançamento Silêncio dos Esquecidos. Já, já. Mas ficou linda a capa, né? Você veja como a capa de Pedro com o menino, como é? Foi meu aluno aquele garoto, como é o nome dele? Pois é, o Eduardo Bastos? Não. O lançamento do Pedro Caetano. Do Pedro Caetano não. O que seu marido fez para o diplomata, nosso diplomata? Miguel. Foi meu aluno aquele garoto, sabia? Não. Bem, vamos chamar agora o nosso intervalo. Eu adoro. Minuto. Já. Eu adoro. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente para o segundo bloco do programa, que hoje recebe o professor, doutor, historiador e reitor, vice-reitor do Centro Universitário do SESMAC, Douglas Aprato Tenório. Que vai fazer 50 anos no próximo ano.
O SESMAC, 50 anos. E o que é que se prepara para essa comemoração, professor? Olha, estamos estudando, né? Estamos estudando com o doutor João, com a direção, porque são 50 anos, meio século. É muito... Uma contribuição sempre crescente na educação do Estado. Né? Muito crescente e não é toda a instituição que tem meio século. Interiorizando também suas atividades. Né? Exatamente. E o que é que se prepara? Bem, a gente falou, né, da participação do professor Douglas durante esse período que houve a paralisação provocada pela Covid, mas ele continuou trabalhando, não cessou o trabalho do professor Douglas Aprato, que resultou em um lançamento que vai ocorrer no dia 6. No dia 6 de dezembro. Arquivo Público de Alagoas. O Chá de Memória. E o Chá de Memória é uma iniciativa fantástica. A Vilminha é um capítulo à parte, né? Nessa tentativa de colocar o conhecimento nosso, né, em evidência. Professor, qual é a sua expectativa diante desses lançamentos e da discussão que vai provocar? Olha, eu acho que esse livro vai provocar discussão. Talvez até alguém não goste, né? Porque às vezes a gente não pode falar em algumas coisas, mas eu estou lançando também a reedição A Tragédia do Populismo, a 4ª edição, né? Que foi minha tese de doutorado e que, né, é um livro realmente que tem filmes sobre ele, etc. Eu estou lançando A Guerra do Açúcar, né, a presença holandesa, a edição, a 3ª edição dele. E estou também lançando a 2ª edição das Vilas Operárias com a participação da mulher. Porque eu vivi muito, a minha vida foi muito marcante lá em São Miguel com Vilas Operárias. São Miguel tinha 2 fábricas de têxteis, a fábrica Vera Cruz, que era em São Miguel, e a fábrica Sebastião Ferreira, que era um distrito mais afastado, um tanto independente de São Miguel, muito cioso. Então, papai era vendedor de feira, né? Era tordeiro, tinha torda, como se dizia. Eu ajudava meu pai. Eu adorava ir a Sebastião Ferreira. Lá em São Miguel, Vera Cruz já era de São Miguel, então estão nos meus ouvidos os apitos, os silvos, né, das 6 horas da manhã, das 7 horas, chamando os operários para ir, como os operários eram orgulhosos daquilo. E lá de Sebastião Ferreira ainda mais, tinha uma rivalidade com o município muito grande. Então eu vi a vida operária na sua plenitude. O contexto, as mulheres nesse contexto, como elas são vistas? Olha, eu coloco o seguinte, a independência, o trabalho de administração da mulher começou nas Vilas Operárias, em Alagoas. Por quê? Porque a mulher não tinha salário, né? O homem era provedor único. E aí a mulher passa, a mão de obra têxtil sempre foi muito requisitada, porque a mulher é mais cuidadosa, muito mais que o homem, né? Então os proprietários gostavam muito de ter mulher como operária, porque era mais cuidadosa. Acabamentos, etc. Então o que é que acontecia? Isso eu vi muito lá em São Miguel. A mulher passava a ter o dinheiro. O homem, de saída, já queria que o dinheiro fosse ele o ficar. Mas a mulher, se em algum momento ela deu, em outro momento, espera aí, o trabalho, o dinheiro é meu. É a minha é resultante da minha força de trabalho, da venda da força de trabalho. Aí começou e eu acho que, inclusive, muita separação, porque isso, imaginem, naquela época o homem ficava muito raivoso, perdido, né? Perdido, e a mulher enfrentava. Não, peraí. E aí é o seguinte, você tem a sua equivalência financeira, então você já não está aceitando tudo que vinha do provedor maior. Agora ela era a provedora também. Então eu acho que aqui em Alagoas, porque eu assisti isso muito de perto, isso começou a independência feminina aí. Que ela passou a trabalhar, passou a ter o seu dinheiro e passou a querer ter o mando do seu dinheiro, dela comprar o que ela gostava, um vestido, uma roupa para os filhos. A decisão do que fazer com a decisão. O seu dinheiro. Então, esse trabalho é exatamente sobre o ciclo do algodão. A gente fala muito em açúcar, nós estamos encerrando o ciclo do açúcar, né? O ciclo do açúcar está
um declínio, mas o algodão já foi, lá atrás, grande presença, o ouro branco. Isso muitos municípios, aliás, o município chamado Ouro Branco é decorrente disso, o sertão principalmente. E então eu trabalho sobre isso, as vilas operárias, o ciclo do algodão e a mulher. E a mulher nesse com contexto. Essa característica, nesse contexto de se sobressair dentro no meio tão machista como era. Né? E isso em que ano, em que época? Olha, eu sou de 45, eu vi isso de 50 até os anos de 60. Eu vivi isso porque eu estava lá vendendo açúcar, vendendo fubá, vendendo querosene, que era o principal, eu ia buscar a ele. E aí eu me interessava e os via muito orgulhosos. Então, de Sebastião Ferreira, tinha uma encrenca com o São Miguel, inclusive o time de futebol, o time de voleibol. Então, eles tinham, que maravilha naquela época, né? Posto de saúde, pré-escola, escola de primeiro grau, voleibol, banda de música, as mulheres tocavam. Você veja, as mulheres participavam. Engajadas. Sempre estiveram, então, muito antes, né? Então, para mim, é um fato muito relevante dentro da questão social, da questão feminina. Professor, cada vez que eu faço entrevista e o livro me chega dessa forma presencial, digamos assim, eu questiono se a tecnologia tem ou não tirado, no geral, as pessoas do livro convencional. Qual a sua opinião? Olha, eu ainda não consegui, lhe confesso, ler um livro digital. Enquanto tiver o livro, eu uso muito o jornal digital. Até brigava com o Jorge, porque eu já estava, disse, Douglas, vai acabar o jornal, não sei o que. Rapaz, não vai acabar. Mas o livro, eu continuo comprando livro, lendo livro, e eu tenho uma certa restrição quanto a essa coisa da tecnologia, que vai até no trabalho. Eu não sei como os nossos vereadores, os nossos parlamentares, os nossos políticos, veja, é preciso você informatizar tudo, você tem, até porque você tem uma população enorme que não tem curso superior, que precisa de emprego. Então você vai para um estacionamento, você não tem ninguém. Raramente você tem uma pessoa, mas normalmente não tem. Aí dá um problema lá, você volta lá dentro esbaforido e não tem ninguém que resolva. Eu acho que essas coisas, eu sou adepto da tecnologia. Inclusive o Sermac, a gente tem isso, empreendedorismo, tecnologia, eu coloco. Agora, eu acho que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Até água. Até água faz mal, oxigênio faz mal em excesso. Então, a gente tem que ter uma base para de contemplar as necessidades, né, das pessoas em geral. Então, eu lhe confesso, aqui estou confessando em público, eu jamais li um livro digital. E eu prefiro os livros, se eu tenho um livro. Quando eles acabarem, se eu estiver vivo ainda, eu vou ao livro digital, quando eu vou deixar de ler. Mas eu, enquanto estiver vivo e tiver ainda o livro escrito, eu vou ler o livro não digital. Professor, 205 anos da emancipação, o bicentenário da independência de Alagoas, que passou agora, digamos, em setembro. E aí eu pergunto, na sua visão, que marcos o senhor consideraria relevantes desse processo, desse episódio? Eu, como a maioria, eu acho que todos os historiadores, com relação à questão da independência do Brasil, como a de Alagoas, a gente está aprendendo. Muita coisa que eu defendia, eu já não defendo, estava errada. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, um dos maiores historiadores do Brasil, talvez o maior, que eu considero o maior, eu estava vendo um livro dele, que são 800 páginas. Ele com uma equipe, naturalmente, ele já está idoso. E então, tudo aquilo dizia que a independência do Brasil, não houve povo, não houve participação popular, tudo conversa fiada. Porque as pessoas não sabem. Veja bem,
a história, eu estava conversando com Cícero Pérez esses dias, meu querido amigo, você também. Nosso querido amigo. Não se sabe nada do século XVII, do século XVIII. A gente sabe de XIX e XX. Então, essa questão, por exemplo, o Brasil não houve povo, aí você vai conversar que Dom Pedro, aquilo tudo é encenação. Aquilo é figurado, é simbólico. Houve sim. Então você tem os livros agora mostram que houve participação popular muito grande para a independência do Brasil. As pessoas escreviam artigos. Você tinha nas cidades, você tinha em Minas Gerais, São Paulo, principalmente Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas escreviam querendo se separar e eram as câmaras de vereadores. Republicanos contra monarquistas. Não, exatamente, queriam independência republicana ou então tudo aquilo que eu escrevi, que todos os historiadores escreveram, está errado, porque apareceram documentos. Para contestar. A gente trabalha com documentos. O historiador trabalha com... Agora está aparecendo, mas são muitos documentos mostrando que houve sim participação popular. Onde estavam esses documentos, professor? Onde estavam esses documentos? Olha, a mesma coisa. O que é que a gente sabe de Alagoas, da nossa emancipação política, do século XVII, do século XVI? Quase nada. Quase não, nada. Nada. A gente vê algum visitante aqui, mas não existe nada. Então, por exemplo... Tem uma narrativa. Narrativa, você tem documento. Veja, a documentação, quando eu fiz mestrado, eu estava lá na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do meu extraordinário guru, Armando de Albuquerque Sotomayor. O Mário Mota era o diretor do Arquivo Público lá de Pernambuco. E eu fiquei encantado com a navegação, porque naquela época não tinha avião, você não tinha estradas, você não tinha carro, então o meio de transporte era avião. E a navegação. E aí eu fiquei, assim, mas era uma coisa fantástica. E descobri muita coisa, mas aí eu preferi depois fazer ferrovias. Me encantou as ferrovias, que era o instrumento de tecnologia que chegou como símbolo maior. Aliás, a bandeira de Alagoas primitiva tinha um trem, que foi realmente E o país não seguiu essa máxima de locomoção e de desenvolvimento? Não. Aí eu descobri jornais fantásticos, jornais feministas. Veja! No século XIX, jornais feministas, jornais maçônicos, jornais socialistas. Então, essas coisas estão intocadas, a gente não tem ninguém. Alguma coisa foi levantada. Essa questão da independência do Brasil mostra. Então, o PS Douglas, a gente precisa ter, e o pessoal, eu digo exatamente, o Arquivo Público, o Arquivo Nacional, não é um arquivo público aqui, o Arquivo Nacional, para ir a Portugal, para ir a Holanda, para a gente ir a Pernambuco, ir a Bahia. Você veja, a única coisa que temos sobre a Inquisição em Alagoas foi um trabalho daquele Luiz Motti, que foi o fundador do movimento gay, porque ele fez um levantamento da Bahia e de Sergipe, aí encontrou alguma coisa de Alagoas, mas ele não era o foco de interesse dele, mas foi a única coisa que tem. Então você imagine tudo mais. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer e revisar. A gente precisa. É histórico revisar. Então, Alagoas precisa. Século XVI, XVII, XVIII, nada, não existe nada. Existe sim. A gente não sabe exatamente, tem que ir para esses lugares. Professor Douglas, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto, estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos,
5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador e vice-reitor do Centro Universitário SESMAC, Douglas Aprato Tenório. Professor Douglas, que é um sobrevivente, como eu disse no início da entrevista, da Covid, e nem por isso, vivenciando as sequelas da doença, ele não parou de trabalhar. Até na UTI ele chegou a trabalhar. Professor, vendo o Silêncio dos Esquecidos, que vai ser lançado dia 6 de dezembro, junto com outros livros, né? Eu pergunto, o professor Sávio de Almeida aqui diz, na orelha do livro... Não, lá embaixo. Aqui embaixo, bem Sávio de Almeida. Douglas Aprato, comando supera-se sem precisar de farol ou buzina. Texto elegante e científico. Mas José Marques de Mello também faz uma citação aqui dele, que diz assim: desde a juventude, Douglas Aprato cultiva um perfil híbrido, o de historiador que comunica. Como o senhor se sente nesse universo? Corresponde totalmente essa impressão? Totalmente. Eu acho que a comunicação do historiador é fundamental. Eu acho que os cientistas egípcios, né, aliás, eram os sacerdotes, eles escondiam a comunicação para a dominação. Então, a gente tem que dominar. Eu sempre tive, na minha vida, o desejo de de levar para os outros as informações. Então, a história tem que ser informação. Aliás, quando o Dom Pedro II criou o Instituto Histórico Brasileiro, ele trouxe o Martius, que foi aquele cientista famoso alemão, e ele foi do Instituto, ele dizia, o brasileiro, ele tem uma tendência a querer falar difícil e não comunicar. A gente tem que falar fácil e comunicar o máximo, democratizar. Eu sempre procurei, na minha vida, fazer fazer fascículo, fazer o tipo de livro mais fácil, acessível. A linguagem mais acessível. Né? Até eu fiz de tudo, né? De história em quadrinhos, de fascículo, história em quadrinhos. Eu fiz Para mim é uma novidade, professor. Em que época você fazia história? Na juventude? Eu acho que a gente tem que usar todos os meios. E, ultimamente, eu lancei um livro de colorir com a Cláudia. Né? Disse, Cláudia, vamos fazer um livro para colorir, né? Sobre a fauna, a flora e fazer sobre os monumentos artísticos. Eu acho que compete a nós, cientista aberto para o novo, e ser versátil, e ser coisas para que os outros entendam. Então, você fala difícil, eu sempre tive um horror dessas teses de mestrado e doutorados, que você... amarra a pessoa a esses teoria, elaborados. Aí você está repetindo o que o outro está dizendo. Gente, a gente tem que levar para qualquer pessoa, e isso Martius, Speak Martius faziam isso no Instituto Histórico, a gente precisa ter uma linguagem popular, ter uma linguagem para o povo aprender a história. Para a classe popular. Para a classe, para todos. Então, eu, durante a minha vida toda, procurei isso que o Zé Marques gostava muito. Douglas, você é, acima de tudo, um comunicador. Não, eu sou historiador, mas eu acho que essa é a questão. Você tem que levar para os outros o que você tem. E a questão da doação, de doar, de compartilhar, é fundamental em tudo na vida. E essa decisão de escrever sobre a história de Alagoas, sob diferentes óticas, o que o leva a fazer isso? Olha, até as pessoas dizem, Douglas, você tinha condições de fazer lá em Recife, a história do Nordeste, a história do Brasil, você tem conhecimento. Eu digo, não, eu vou me dedicar, eu escolhi, a gente se apaixona, quando a gente se apaixona por uma coisa só, por uma mulher só, então não tem por que você ter outras. Né? Você tem que ter exatamente a paixão da sua vida, é aquela. Então a minha paixão é a história de Alagoas.
Então, é a história de Alagoas. Resumir. Mas tem tudo. História do Brasil, tem história mundial claro, aí dentro. Claro. Mas, na verdade, a essência é a história de Alagoas. Se fôssemos resumir a história de Alagoas como essa importância que o senhor tem dado através da literatura, o que marca, na sua opinião, a história de Alagoas ser única nesse universo do país? Olha, já alguém disse lá atrás, ele foi um filósofo francês muito conhecido, né, que o rio que passa no meu quintal é o rio do mundo. Eu conheço o mundo pelo rio que passa. Então, o meu rio é a minha Alagoas, né? Para que é que eu vou escrever sobre um assunto de Pernambuco, que onde eu vivi muito tempo, onde eu ensinei, onde eu estudei, fiz mestrado, doutorado? Não tenho. Eu gosto da minha Alagoa, amo o meu estado, amo a minha terra. Então, tudo o que eu faço é para aquilo, porque fazê-lo de outra forma para mim, não seria prazeroso. Eu tenho prazer em escrever sobre a presença holandesa, sobre a presença indígena, sobre a presença africana, sobre o cartão postal em Alagoas. Então, há um universo grande, porque ninguém de fora vai querer fazer isso. Então, eu faço. E faço com prazer. Faço com muito prazer. Percebe-se até no acabamento que se dá aos livros que você tem lançado. Eu gosto. Meu orientador de mestrado e doutorado disse: Douglas, um bom livro começa com uma boa capa e com um bom título. E eu procuro fazer isso. Né? Meus títulos são muito interessantes, porque ele me ensinou isso. Né? Professor... Porque é uma forma de se comunicar também. Sim, claro. Né? É o atrativo. Começa na capa do livro. Né? O atrativo é que se chama a capa e o título. Aí você bota Você já notou? Tem umas teses de mestrado e doutorado, eu não quero aqui falar dos meus colegas, não. Mas tem... Meu Deus do céu, é um título quilométrico. A pessoa quer ter a metamorfose das oligarquias, olha como é forte. A tragédia do populismo. Entendeu? Então, eu gosto disso, isso aqui. Então, eu não quero saber disso. Nem quero também estar com milhares de citações de pé de página. Não leva a nada, bota o seu tema para que as pessoas aprendam. As pessoas se apropriem da história. Isso é importante. E até contestem se depois não concordar, o trabalho nunca é perfeito. As pessoas... Douglas, você viu, fulano fez um livro sobre o impeachment do Falcão. Que maravilha. E eu acho ótimo. Mas, olha, eu não sou dono de nada. A gente não tem nada na vida. Nós não somos dono de nada. A gente tem que aprender. Eu vou aprender com as pessoas que... Sou eterno aprendiz. Somos todos. Professor, em relação dentro das atividades, né, do SESMAC, do Centro Universitário, haverá uma exposição do artista plástico Pedro Caetano. Está prevista para quando? Para essa época também, para esse lançamento? Está prevista... Como? Amanhã? Amanhã, eu estou dizendo a ele aí que a gente tem muitas coisas, né? O Pedro foi arquiteto, como seu Pedro também, né? E foi aluno dele, e foi aluno do SESMAC, né? Ele está fazendo uma belíssima exposição. É a reabertura da Galeria de Arte Fernando Lopes. Foi nós. Desde a pandemia, no auge da pandemia, fechou tudo. Então a gente está reabrindo. Está reabrindo agora com essa exposição. Reabrindo agora. E a gente vai ter, no próximo ano, 50 anos do SESMAC. Então, 50 anos do SESMAC uma coisa que a gente... temos que fazer uma programação. Estamos estudando, né? Tem que ser algo... Não, eu estava falando ontem com os colegas, a gente não pode abrir muito o leque, tem que fazer assim, coisas essenciais, coisas importantes. Que marquem, né? Que marquem 50 anos de uma instituição que formou gerações. Continua formando, né? Gerações. Dentro da história de Alagoas, é uma curiosidade, professor, que se coloca, de que Alagoas... Plínio Lins escreveu uma vez, jornalista Plínio Lins... Meu amigo Plínio Lins. Pois é. Escreveu eu não lembro se foi um editorial, algo nesse sentido,
dizendo que o melhor naco de terra roubado de Pernambuco estava em Alagoas. Foi Alagoas. Aí eu pergunto, essa falácia de que historicamente Alagoas traiu Pernambuco, como o senhor entende essa questão? Uma falácia sem sentido. Alagoas não traiu Pernambuco. Porque se Alagoas tivesse traído Pernambuco, a Bahia tinha traído também, que ficou com a parte melhor, foi aquela parte de Paulo Afonso, que foi tirado de lá, o NACO, aquela parte de Paulo Afonso, da hidrelétrica, aquela parte. A Paraíba teria traído também. Não, isso é dor de cotovelo, que realmente era uma terra tão rica, né, que na verdade Alagoas tinha uma produção açucareira, produção também de outros, né, de algodão e de frutas e de gado, etc. Nosso gado ia para lá sustentar o Seminário de Olinda, que foi o celeiro da intelectualidade brasileira, nordestina e brasileira. Então, vinha o gado daqui, né? O gado daqui. Então, isso é uma dor de cotovelo de quem perdeu espaço. Espaço. Literalmente, né? Aliás, Alagoas nunca foi muito ligada a Pernambuco. Sempre teve uma linguagem mais diferenciada, né? As coisas, mais distante. Tanto que nós tivemos uma urbanização tardia em Alagoas, né? Eu não sei se isso foi bom. Então, aqui se instalaram os feudos agrícolas dos coronéis, dos proprietários, e Pernambuco é muito mais urbano, né? Por causa dos holandeses, que eram urbanos por excelência, né? Mas é isso, minha amiga. Eu fico com prazer de estar voltando aqui, né? E estar voltando e conversando com vocês sobre essas coisas que me dão muita alegria, que é a história da minha terra, a história de Alagoas. Eu já fui perguntado, por que você não faz uma história sobre São Miguel? Eu disse, rapaz, eu tenho a maior vergonha de escrever, porque Guiomar Cid Castro fez o meu amigo, o presidente da academia, Miguel Sileta, fez também um trabalho interessante. Mas depois que eu leio o livro da Guiomar, eu fico com vergonha, porque eu não vou conseguir nem chegar perto. O livro de Guiomar, você conhece? Humildade, não. Humildade, da sua parte, mas né, professor? É lindo a abordagem dela. Ela me inibe. Guiomar, que foi minha amiga, né? Guiomar Alcide de Castro. Ela me inibe a história de São Miguel, escuta São Miguel. Ela já faz a gente ficar todo... Pois é, e para a gente encerrar essa entrevista, nossos folguedos populares, nossas tradições populares, melhor dizendo, o que a gente podia destacar na história de Alagoas, professor? Olha, os nossos folguedos, o nosso folclore sempre foi muito forte aqui, né? Alagoas sempre foi muito forte. Eu lamento que a gente não esteja vendo essa continuidade forte hoje em dia. É claro que temos. E nós tínhamos Viçosa, né? Nós temos as pessoas como o nosso Pedro Teixeira e Theo Brandão. A gente está vendo, o Sávio continua, o Sávio é um baluarte disso, o Sávio Almeida, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muita lenha para queimar nisso, mas eu fico porque hoje a gente fica hoje com essa nova ordem mundial, esse negócio de você trazer as coisas de fora para cá, e a gente vê o Halloween, eu estava vendo aí, e né? não valorizar a nossa história, né? O Halloween, a gente tem aqui a mula sem cabeça, a gente tem as nossas coisas, o Saci Pererê, aí você põe Halloween, né? Bem mais criativa, né? A nossa história é bem mais criativa. Mas eu estou vendo alguma coisa assim nesse sentido. E temo que isso, claro, vai desaparecer se você não... A escola é cultivar. Exatamente. Professor Douglas, lamento mesmo informar que estamos no final da nossa entrevista. E foi um prazer tê-lo aqui. Prazer enorme estar aqui. É prazer de vê-la também. Você é uma guerreira, né? Passou também por uma fase agora. Você e Pedro, né? Mas é isso mesmo, a vida é luta. Aos fortes exaltas e aos fracos só faz abater, né? Então, nós não somos fortes, somos caetés.
Caetés, exatamente. Caetés. Obrigada, professor. Obrigado, querida. E até uma próxima. Se Deus quiser. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.